Aí, pô, como vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim. E hoje, mais uma vez, vamos compartilhar algo que Deus colocou no meu coração com vocês. E espero que os nossos corações recebam um pouquinho daquilo que o nosso Pai amado nos ensina, de acordo com a tua palavra. E antes de começar lendo, o tema de hoje seria justamente o falso banquete. E, ou seja, para que a gente entenda isso, preciso compartilhar uma coisa com vocês. Por exemplo, as profecias todas apontavam para o nosso Senhor Jesus. Porém, quando o nosso Senhor Jesus veio, as pessoas não reconheceram ele como sendo o Filho de Deus. E porque é muito interessante, porque a melhor palavra a ser usada é justamente reconhecer. Porque é, ele já conhecia. Para você conhecer alguém, você precisa nunca ter sabido quem essa pessoa é. Isso é conhecer. Você desconhece, então a partir do momento que você tem o primeiro contato, você conhece a pessoa. Porém, todas as profecias apontavam para Jesus, e aí eles viviam na sinagoga estudando justamente o que dizia a palavra. E a palavra dizia que o Filho de Deus viria, porém, quando Jesus veio, por que eles não reconheceram? E porque para reconhecer, você precisa já ter uma ideia antes. Conhecer é algo, reconhecer é outro. E eles não reconheceram Jesus como sendo Filho de Deus porque eles tinham uma ideia própria de como o Filho de Deus agiria. E Jesus mostrou que era justamente diferente o modo dele agir. Aí por isso que eles não conheceram a Jesus como sendo Filho de Deus. Porém, o tema da mensagem de hoje é justamente um falso banquete, que assim como na figura do nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas criaram uma ideia própria de como o Filho de Deus agiria aqui na Terra. Sobre a figura de Satanás, as pessoas também têm uma ideia de como que ele vai se apresentar, e muitas vezes a gente acaba nos equivocando, tipo, achando, ele vai vir desse jeito aqui, então vou ficar parado com isso, quando na verdade ele já está agindo, e nós nem estamos percebendo, e a mensagem de hoje é justamente para que a gente esteja alerta sobre o agir dele, sobre o agir do inimigo das nossas almas. E eu gostaria de começar lendo com vocês em João, capítulo 8, verso 44, que diz assim, ó. João capítulo 8, verso 44, ó. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, quando ele profere mentira, falando que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, só para contextualizar aqui, Jesus estava falando com os fariseus, com os escribas. Jesus estava dizendo que ele era justamente o Filho de Deus. Esse é o contexto aqui. E eles não estavam reconhecendo, tipo assim, como você diz que você é Filho de Deus? E aí Jesus... E eles tentaram aqui, como muitas outras vezes, matar Jesus. E aí eles batendo no peito, dizendo, nós somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão. E Jesus fala, ei, de forma alguma, porque se vocês fossem filhos de Abraão, as obras que vocês praticariam seriam as obras de Abraão. Assim como Jesus praticava as obras de quem? Do Pai. Quem esteve junto com o Pai desceu à terra. Somente Ele. Ele fala, todas as coisas que eu faço é porque eu vi junto de meu Pai. As obras que vocês também fazem é porque é as obras do Pai de vocês. Ele dizia ainda, tipo, Jesus reconheceu, vocês são de fato descendência de Abraão. Porém, as obras que vocês praticam não são as obras de Abraão. As obras que vocês praticam são as obras do vosso pai. E o vosso pai quem? É o diabo, porque vocês tentavam me matar. E o diabo, ele é homicida desde o princípio, ele é mentiroso, ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E a gente vê, ou seja, o modo de agir daqueles homens, não reconhecendo a Jesus como Filho de Deus, é quem? Ao inimigo de nossas almas. Quem não reconhece o Filho, não reconhece o Pai, senão o Anticristo. E aí, para que a gente compreenda esse falso banquete, é porque Satanás ele vai vir com um falso banquete. Porém, existe muitas coisas em torno que as pessoas acham, ele vai vir com tridente, ele vai vir dizendo, ei, eu quero te matar, eu quero te destruir. Não, ele não vem dessa forma. Essas sim são as obras dele, não há nada de bom nele. Porém, a forma de ele se apresentar, ele vai se apresentar com falso banquete. A gente tem que estar atento para que a gente enxergue além desse banquete, o que está por trás, que é apenas destruição, que é apenas mentira. Aí, para que a gente compreenda esse falso banquete dele, a gente não cai, a gente não se vê se assentando aí
nesse falso banquete, a gente precisa entender como que ele age. E existem duas passagens principais na Bíblia que traz claramente o modo como Satanás age. E um é lá em Gênesis, quando ele engana a mulher, e outro é quando ele tenta Jesus. Eu gostaria de ler com vocês lá em Gênesis 2, e no verso 3, que tem o Gênesis capítulo 2, diz assim, ó. Primeiro é a fala de Jesus para um homem. Gênesis capítulo 2, no verso 8, diz assim, ó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pois ali o homem que tinha formado. Agora no verso 15 até o 17 diz assim, ó. Gênesis capítulo 2, do verso 15 até o 17 diz assim, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Ou seja, Deus deu uma ordem ao homem. Ele disse, ó, ei, plantou um lindo jardim, colocou um homem lá e disse, ó, você vai comer de todas as árvores, porém tem uma só, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse, dessa vocês não comem, porque no dia que vocês comer, vocês certamente vão morrer. Aí vem Satanás, agora em Gênesis capítulo 3, e ele vem tentar a mulher. E olha como que ele é astuto, hein? Diz assim, ó. Gênesis capítulo 3, do verso 1, vou ler até o 11, talvez aqui, ó. Diz assim, ó. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? Disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita será mais do que todas as bestas, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, aqui o Gênesis capítulo 15, capítulo 3, verso 15, muito importante isso, ó. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás os calcanhar. Ou seja, aqui no verso 15 eu já estava dizendo do plano perfeito, que era a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça de Satanás. Porém aqui, voltando ao contexto do banquete, ou melhor, do falso banquete, que Satanás tenta nos apresentar, ele usa táticas, como a gente vê aqui no verso 2, Deus disse uma ordem para o homem e para a mulher, ei, vocês não vão comer de uma árvore. E aí, Satanás, ele é astuto, porque ele chega para a mulher, e aí voltando, como que ele se apresentou? Por que a mulher não se assustou? Ele chegou dizendo, ei, eu quero destruir você, eu quero que vocês morram. Não, não foi assim que ele chegou, muito pelo contrário, ele chegou de forma astuta, dizendo assim ainda. E outra coisa que ele faz, que a gente vai ver também lá na tentação de Jesus, que é o quê? Distorcer a palavra de Deus. Eu disse, no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. E ele diz, tipo assim, vocês vão comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, Satanás, quando ele chega, ele diz assim, é verdade que vocês não podem comer de todas as árvores? Ou seja, distorcendo a palavra. Aí a mulher pega e entra no contexto, né, dialogando, dizendo, não é assim do jeito que você está falando, não. A gente pode comer de todas as árvores, só tem uma que a gente não pode. Aí ele vem e lança a palavra dele dizendo, pedindo que a mulher olhe para si mesmo, que o homem olhe para si mesmo, porque Deus disse, Deus ia revelar ao homem aquilo que
era lícito ao homem conhecer dia após dia, Deus vinha e iria os ensinar. Porém, Satanás diz, tipo assim, vocês não precisam disso não, vocês não precisam esperar Deus vir não, porque é só vocês comerem dessa árvore que vocês vão ser igual ele, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. E muitas vezes a principal coisa que ele faz é tentar fazer com que a gente olhe para nós mesmos, que a gente deixe a nossa confiança de Deus. E aí ele distorce a palavra. Então que a gente esteja atento. Se a gente for lá em Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, do verso 1 até o 13, diz justamente isso agora na tentação de Jesus. Ó, Lucas, no capítulo 4, diz que Jesus, ele jejuou e ele foi tentado por Satanás no final do seu jejum, justamente no momento de fome de Jesus. Lucas capítulo 4, do verso 1 até o 13, diz assim, ó. Não, vou ler com vocês a tentação de Jesus, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Em 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Verso 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse-lhe: dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ou seja, mais uma vez Satanás vem e ele pede que Jesus teve fome. Ele chega num momento de vulnerabilidade ali.